Estratégias de manipulação mediática de Sylvain Timsit. 1. A estratégia de distração. A primeira das estratégias de manipulação mediática de Sylvain Timsit é a distração, já que é o elemento primordial do controle sobre a sociedade. A distração consiste em desviar a atenção do público sobre questões importantes, através da inundação com distrações contínuas e informações sobre assuntos banais. O público não estará interessado nas questões essenciais da política, da cultura, da economia ou dos problemas sociais. Trata-se de manter o foco longe dos problemas sociais reais, atraindo o povo para questões sem importância. É preciso manter o público ocupado com banalidades, sem tempo ou espaço para pensar. 2. Criar problemas e oferecer soluções. Este método consiste em criar um problema para causar uma certa reação no público e fazer com que ele aceite prontamente ou até mesmo peça as medidas necessárias para a solução do problema que o poder público queira implementar desde o início. Por exemplo, criar uma crise económica para que o público aceite como um mal necessário o retrocesso dos direitos trabalhistas e a precarização dos serviços públicos. Outro exemplo é deixar a violência urbana se desenvolver ou se intensificar, de modo que o público exija políticas mais repressivas. 3. A estratégia da gradualidade. Trata-se de conseguir a aceitação de uma medida inaceitável, aplicando-a gradualmente, lentamente, a conta-gotas, inclusive durante anos. Para alguns, essa é a maneira pela qual condições socioeconómicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e de 90, fazendo privatizações e aumentando assim a precariedade. 4. Estratégia de diferir. Outra maneira de aceitar uma decisão impopular é apresentá-la como dolorosa, mas necessária, obtendo a aceitação pública no momento com a promessa de aplicá-la no futuro. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato, porque o esforço não deve ser feito imediatamente. Isso dá às massas mais tempo para se acostumarem à ideia de mudança e aceitá-la com resignação quando chegar a hora. 5. Falar a partir de uma posição intelectualmente superior. A maior parte da publicidade dirigida ao público é feita usando um discurso, argumentos, personagens e entonações um tanto infantis, como se o espectador não fosse maduro ou não tivesse a capacidade de entender certas ideias. Dessa maneira, quando se trata de enganar o público, ele pode responder de uma maneira ainda mais infantil. 5. Apelar para o aspecto emocional, em vez da reflexão. Usar o lado mais emocional das pessoas é uma técnica clássica para impedir a análise racional de uma situação, assim como o seu senso crítico. Por outro lado, o uso de um registro emocional apela para um comportamento instintivo, baseado sobretudo em desejos ou medos. 7. Manter o público na ignorância. Outra das estratégias de manipulação mediática de Sylvain Timsit é tornar o público incapaz de compreender as tecnologias e métodos usados para controlá-los. Isso se aplica a cortes na educação, cortes de professores, bolsas de estudo, professores especializados, carreiras impossíveis para uma grande parte da população, etc. 8. Tornar o público complacente com a mediocridade. Promover a crença de que é correto e moderno ser uma pessoa vulgar, sem instrução, pouco intelectual ou correta, como pode ser observado num grande número de programas de televisão. 9. Reforçar o sentimento de culpa. Fazer com que o indivíduo acredite que ele é o culpado pela sua própria desgraça, devido, acima de tudo, à sua falta de inteligência, à sua falta de habilidades ou esforço. Assim, em vez de se rebelar contra o sistema, o indivíduo se culpa e se desvaloriza. 10. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos. A última das estratégias de manipulação mediática de Sylvain Timsit é baseada no desenvolvimento de um sistema que permite que o poder saiba mais sobre o indivíduo do que ele mesmo, graças a técnicas como a biologia, neurociências ou psicologia. Isso permitirá um grande controle sobre as massas. Conhecer essas estratégias não impedirá que determinados interesses continuem a usá-las a seu favor. No entanto, nos permitirá, como indivíduos de um grande grupo como é a sociedade, decidir até que ponto vamos permitir que eles nos influenciem ou como reagiremos quando os detectarmos.